Olá pessoal, como vão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o professor William Tamashiro, professor de matemática. Nesse vídeo, nós vamos trabalhar com os triângulos. Veremos as principais propriedades, os principais teoremas e as classificações dos triângulos. Então vamos começar? Imaginem 3 pontos num plano. A única restrição é que eles não podem estar alinhados. Eles serão nomeados pelas letras A, B e C. Reparem, pessoal, que eu consigo construir segmentos de retas, unindo 2 desses pontos. Então vejam que eu consigo construir o segmento de reta AB, BC e AC. Notem, pessoal, que a reunião desses 3 segmentos de reta vão formar o que nós chamamos de triângulo ABC, que é a união dos segmentos de reta AB, AC e BC. Bem, cada um desses pontos que nós pegamos inicialmente, o A, o B e o C, eles serão chamados de vértices do triângulo. Cada segmento de reta que nós traçamos, o AB, o BC e o AC, será um lado do triângulo. E repare que a cada 2 lados nós temos a formação de um ângulo interno. Então aqui nós temos o ângulo ABC, BAC e ACB. Tudo bem? A primeira propriedade importante, pessoal, dos triângulos diz que em qualquer triângulo o maior lado se opõe ao maior ângulo. O triângulo ABC tem ângulos internos iguais a 105, 45 e 30 graus. Notem que o maior ângulo é o ângulo de 105 graus. E o lado que se opõe a esse ângulo é o lado BC. Portanto, o lado BC será o maior lado, porque ele se opõe ao maior ângulo. Agora, eu gostaria de deixar uma questão muito interessante para você tentar resolver. Se você quiser, clique na figura para assistir ao vídeo de resolução dessa questão. A próxima propriedade diz que, em todo triângulo, a medida de cada lado é menor que a soma dos outros 2. Então, aqui no nosso caso, o lado AB, ou a medida do lado AB, ela é menor que a soma das medidas dos lados AC e BC. A medida do lado AC é menor do que a soma das medidas dos lados AB e BC. E que a medida do lado BC é menor do que a soma das medidas dos lados AB e AC. O primeiro teorema, pessoal, dos triângulos fala que a soma dos ângulos internos é sempre igual a 180 graus. No nosso exemplo, os ângulos internos identificados por x, y e z têm a soma igual a 180 graus. O próximo fala a respeito do ângulo externo. Para que um ângulo seja externo, ele deve ser formado por um lado do triângulo e pela prolongação de um outro lado. No nosso exemplo, o ângulo externo E, ele é formado pelo lado AC e pela prolongação do lado BC. Tudo bem? Bem, e aí, pessoal, o nosso objetivo aqui é tentar achar uma relação desse ângulo externo com os ângulos internos do triângulo. A primeira informação que nós temos é que se os ângulos internos do triângulo medem x, y e z, a soma deles é igual a 180 graus. Bem, mas nós podemos também identificar uma outra relação. Notem que a soma dos ângulos E e Z também é 180 graus, porque aqui nesse caso eles formam um ângulo raso. Dessas duas equações eu consigo escrever que o ângulo externo E mais Z é igual a x mais y mais z, porque ambas as somas resultam em 180 graus. Nesse caso, nós podemos eliminar o z dos 2 lados da igualdade, e aí teremos que o ângulo E é igual a x mais y. Então, a medida do ângulo externo de um triângulo é a soma dos ângulos internos não adjacentes a ele. Bem, pessoal, agora precisamos fazer uma classificação de triângulos, pois não existe apenas um tipo de triângulo. Essa classificação ela será feita de acordo com a medida dos lados e também de acordo com a medida dos seus ângulos internos. Vamos começar pelas medidas dos seus lados.
Para que um triângulo seja equilátero, a medida de todos os lados deve ser a mesma, ou seja, os seus lados devem ser congruentes. No nosso exemplo, a medida do lado AB é igual à medida do lado AC, que é igual à medida do lado BC. Além disso, como todos os lados têm a mesma medida, todos os seus ângulos internos também terão a mesma medida. E para que a soma deles seja igual a 180 graus, cada ângulo deve medir 60 graus. A próxima classificação são os triângulos isósceles. Os triângulos isósceles são aqueles triângulos que possuem dois lados com a mesma medida. Consequentemente, um terá uma medida diferente. Esse lado diferente, ele será o que nós chamamos de base do triângulo isósceles. Portanto, pessoal, cuidado. O que é uma base do triângulo isósceles? É o lado diferente e não necessariamente o lado que está embaixo. Tudo bem? No nosso exemplo, os lados AB e AC têm a mesma medida. Olhem como é a representação disso. Consequentemente, o BC tem uma medida diferente. Bem, mas por causa disso, os ângulos que estão sobre a base, eles deverão ser congruentes. E o ângulo que está no vértice A deve ter uma medida diferente, que aqui eu estou chamando de medida Y. E por fim, nós temos o triângulo escaleno, que é um triângulo em que todos os lados têm medidas diferentes. Consequentemente, todos os ângulos internos também terão medidas diferentes. Agora vamos fazer uma classificação de acordo com os ângulos internos. O triângulo acutângulo é aquele triângulo em que todos os ângulos internos são ângulos agudos. Aí, pessoal, temos uma infinidade de triângulos acutângulos. Por exemplo, um triângulo cujos ângulos internos medem 65, 55 e 60 graus. É um triângulo acutângulo. Um triângulo equilátero que possui os ângulos internos medindo 60 graus é um triângulo acutângulo. Depois nós temos os triângulos retângulos, que são aqueles que possuem um ângulo reto. E aí, pessoal, um triângulo cujos ângulos internos medem 30, 60 e 90 graus é um triângulo retângulo. Um triângulo cujos ângulos internos medem 45, 45 e 90 graus é um triângulo retângulo. O próximo é o que nós chamamos de triângulos obtusângulos. E o triângulo obtusângulo é aquele que possui um ângulo obtuso. Vamos a alguns exemplos. Um triângulo cujos ângulos medem 20, 25 e 135 graus é um triângulo obtusângulo. Um triângulo cujos ângulos internos medem 30, 30 e 120 graus é um triângulo obtusângulo. Bem, pessoal, por enquanto é isso. Se você gostou, curta o nosso vídeo e se inscreve em nosso canal. Assim, você fica a par de todas as novidades. Obrigado e um abraço.